Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Jean. E aí, tudo bem? Eu sou o Wagner, sou professor de hardware e software e a gente está aqui para mais uma aula para vocês. Essa aula é sobre quanto cobrar e quando cobrar do seu cliente certos tipos de manutenção. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que vai entrar muito na sua assistência. Assistência fácil de fazer. Às vezes o cliente é um senhor idoso, ele não sabe ajustar a hora do relógio, não sabe colocar o celular para despertar, um aplicativo está travando, ele não sabe a senha do Facebook. Garanto, vai ter muito na sua loja. Nossa, todo dia. Sempre tem. Então, aí que entra a questão. É legal você cobrar do seu cliente isso? Não que seja errado. Você paga aluguel, você paga às vezes um funcionário, você tem seus gastos com água, luz, internet, tem todas as suas despesas. Não é que seja errado você cobrar isso do seu cliente. Mas se põe no lugar do cliente, né, Gê? Exatamente. Por exemplo, não sei onde você vai montar, se você já montou, se você sabe quem tem uma assistência, por exemplo, você vai observar que, na verdade, quem está nessa área sabe que os outros lojistas, as outras lojas, eles não perdem a oportunidade, eles querem tirar o máximo possível, na verdade, ganhar, né? Eles querem ganhar, eles não querem perder, porque justamente como o Wagner falou, que paga funcionário, tem despesa, etc. Só que numa dessa, o cliente que entra ali na nossa loja, a gente não cobra, por exemplo, um serviço tão simples, você não perdeu ali 5 minutos que seja, você conseguiu resolver, você vai agradar tanto aquele cliente, porque ele sabe que na outra loja eles vão cobrar, então automaticamente aquele cliente não vai voltar mais na outra loja, ele vai voltar na sua. E ele voltando na sua, ele acaba trazendo outras pessoas para dentro da sua loja. Né? Ele vai sair, ele vai falar para a família dele, para os amigos, falar, então foi naquela loja, eles atenderam muito bem, eles não cobraram para fazer isso, tal. Então eu vou sempre ir lá, eles me atenderam muito bem. Exatamente, aí você para e pensa, fala, mas se eu passar assim para o cliente, ele vai falar para outro cliente, vai trazer mais um serviço de graça, depois mais outro, e eu vou ficar só no serviço grátis, não vou ganhar nada. E aí? Não é bem assim. Não. Você também pode trabalhar da seguinte forma. Você faz um serviço para o cliente, por exemplo, instalar um WhatsApp. Acontece muito isso. Instalei o WhatsApp. Eu posso cobrar? Posso. Cobra um valor mínimo, R$10, R$5, não sei o quanto que é o custo de vida onde você vive, mas um valor mínimo, ou até mesmo uma coisa bacana de se fazer, é você olhar e falar, nossa, sua película está quebrada, não quer trocar a película? Eu te vendo a película e não cobro esse serviço. Entendeu? Aí o cliente vai ficar satisfeito, porque ele fala, o cara colocou uma película, não cobrou nada desse serviço, vou indicar outra pessoa. Aí chega outro cliente, compra uma capinha, compra um acessório, um fone de ouvido. Então, digamos assim, que seja uma troca de favores. Você não cobrou nada de um serviço simples de se fazer. Ganha o cliente. Você ganha o cliente, ganhou a fidelização daquele cliente, e você ganhou ainda mais outros clientes que ele vai indicar, entendeu? Então, é uma coisa se fosse uma troca de serviço. O cliente não vai levar película, não vai levar capinha, cobre o valor mínimo, pelo menos para o cliente saber que você cobra aquela taxinha mínima de assistência ali no caso, que é ajudar ele. Muitas coisas que acontecem também é a questão do chip. Por exemplo, muita gente compra celulares novos e eles ainda estão com aquele modelo chip antigo e não cabe né? Na verdade são micro, né? Micro e os outros agora novos são tudo nano, né? Então você vai adquirir, lógico, quando você montar assistência, vocês vão ver no vídeo nosso aí de como montar assistência, o que precisa. Tem uma maquininha que você compra em qualquer lugar, uma máquina no Mercado Livre, que seja, de cortar chip. Então você acaba cortando para o cliente aí, você ganha o cliente. Por exemplo, você pode cobrar aí R$10 para cortar o chip. Às vezes você nem precisa cobrar esses R$10 porque o cliente acabou de colocar uma película com você, porque ele comprou um celular novo, coloca uma capinha, então você fala, não vou cobrar o corte de chip. Você ganha o cliente, uma fidelização com aquele cliente. Exatamente. São coisas básicas, simples, que vocês, no dia a dia vocês vão perceber que você está conseguindo uma estratégia ali de ganhar o cliente. Uma estratégia de fidelização, como o Jean falou. Às vezes é uma coisa tão simples de fazer que você não gasta 1 minuto fazendo e é uma coisa gasto zero. Agora vamos entrar na parte mais importante, porque você clicou para assistir esse vídeo, que é quanto cobrar em cada manutenção. Essa é a parte que você tem que saber o quanto cobrar. Primeiro, a gente trabalha com uma taxa mínima. Isso não é para todas as assistências, você pode trabalhar da sua forma. Vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar com uma taxa mínima. Às vezes você pega um conector de carga para fazer e não é um conector, é só uma sujeira. Verdade. Você faz uma limpeza, você vai cobrar o conector do seu cliente? Não, porque você não fez o conector, você não trocou, ele não seria honesto. Então a gente vai cobrar uma taxa mínima de limpeza. R$20, R$30 que seja, uma coisa que você demorou 5 minutos para fazer, e deixa o cliente ciente que foi uma limpeza, uma coisa que não tem garantia.
Se vira de defeito futuramente, você pode ou cobrar a troca do conector, ou dar esse desconto de R$ 20 e fazer uma troca do conector. Seu cliente ciente, ele vai sair da sua loja satisfeito porque você foi honesto com ele. E muitos clientes chegam e falam pra gente, nossa, se eu fosse em outra assistência, ele me cobraria a troca do conector. Exatamente. Então tem muito disso. Bom, e também entra a questão, tá muito certíssimo o que o Wagner falou, só que existem dois poréns também que vocês vão entender. Existem aparelhos que você consegue fazer uma limpeza externa, você vai usar uma escova, que a gente tem no vídeo aí de ferramentas, com álcool isopropílico, você faz uma limpeza, você olha no olho nu, você vai ver que está sujo, você limpa, ele resolve. Muitos, no caso, precisam de uma limpeza interna. Aí no caso você vai ter que abrir o aparelho do cliente. Aí já entra uma outra história. Então é por isso que existe a taxa mínima. Então aí nessa taxa você pode até cobrar como se tivesse trocado. Por quê? Você não está sendo desonesto. Por quê? Porque você está abrindo o aparelho, você está assumindo todo o risco ali, né? Porque vai que você abre só para você acaba estragando o aparelho do cliente. Agora aí vai da sua consciência e bom senso. Por exemplo, eu fiz uma limpeza só externa, não precisei abrir nem nada. Resolveu, cobra o que tem que cobrar. 30, 20 reais. Agora se você viu que limpou por fora só, não resolveu, aí você vai, nossa, vou ter que abrir o aparelho. Abre, limpou por dentro lá, porque ele tem uns padzinhos de conexão por dentro. Se limpou, resolveu, então aí você já pode cobrar como se tivesse trocado. Isso. Porque vai voltar a ser original da mesma forma. Você vai estar cobrando pela sua mão de obra, pelo tempo gasto. Às vezes você, para fazer uma limpeza externa, 2, 3, 5 minutos às vezes. Uma limpeza interna aí já complica um pouco mais, porque você vai ter que, como já comentou, vai ter que abrir o aparelho, vai ter que fazer uma limpeza interna. É uma coisa que você pode dar uma garantia para o seu cliente, porque se voltar do defeito você vai ter que abrir de novo e fazer a troca do mesmo conector. É um exemplo bem simples, mas você vai ver que vai acontecer muito no dia a dia aí. Então você tem que trabalhar com essa taxa mínima de manutenção, entendeu? Uma limpeza de alto-falante, uma limpeza de conector de carga. São coisas básicas, limpeza de botão, que às vezes o botão endurece por causa de suor e sujeira. Oxidação, também. Tudo que você vai aprender nas próximas aulas, mas isso aqui é só sobre cobrança, então é uma taxa mínima que a gente trabalha. Então a gente tem uma base média aí entre alto-falantes, botão power, botão home, conector de carga, né? Entrada de fone de ouvido. Então essa média você pode tirar uma média aí de entre 40 a 80 reais. Exatamente. Caso precisa trocar ou caso precisa apenas fazer só a limpeza. A gente vai ensinar uma fórmula que a gente usa de como calcular, como passar um orçamento para o cliente. No caso de troca de touch, de frontal, de conector de carga, essas coisas que você vai ter que trocar. Às vezes umas coisas são simples e fáceis de fazer, porém a peça é cara, e as outras coisas são um pouco mais complicadas e as peças são baratas. A gente usa uma fórmula bem simples, que é bem assim. Para tudo praticamente, a gente dobra o preço que a gente paga. Por exemplo, a gente comprou uma frontal a R$110. Então você sabe que o preço mínimo que você vai ter que passar para o seu cliente é R$220. Porque você vai ter que dar a garantia daquela peça. Se ela vira dar defeito, você vai ter que cobrir a garantia, vai ter que comprar outra peça, repor para o seu cliente sem cobrar nada. Outra coisa que a gente faz é conector de carga. Geralmente são baratos. Coisa de R$10 você compra 10 conectores, às vezes 5, 4, depende do seu fornecedor. Às vezes você vai trocar um conector de carga, o serviço é complexo de se fazer, não difícil, mas você tem que desmontar o aparelho, retirar a placa, tem todo o risco de danificar algum flex, alguma coisa. Então você não vai cobrar R$5 fazer um serviço desse. Então você vai jogar uma taxa mínima que você cobra, que seja R$40, dobra o preço do conector, R$50. Alguns conectores você pode cobrar na faixa de R$80, R$90, porque você tem que dar garantia e além do risco que você está mexendo na placa do cliente e pode ser que danifique alguma coisa e você tenha que repor o microfone, por exemplo. E tem as diferenças dos conectores. Existem conectores que você usa solda, o estanho, você usa a ponta de ferro de solda, você usa o ar quente para poder remover e colocar. Alguns, na verdade, são vários modelos, né? Vários modelos. A gente vai estar passando para vocês também, você consegue comprar já a plaquinha que já vem com o conector soldado, já vem com o microfone, já vem com o vibracal, o que seja. Então esses são muito mais fáceis, porém você paga um pouquinho mais caro neles, dependendo do seu fornecedor aí. Na verdade, a média de qualquer tipo de conector você paga em torno de R$20, de plaquinha, 20 a 25. Exatamente. Então é por isso que você sempre tem que usar essa forma, dobra o preço, em alguns casos você tem que dobrar o preço e jogar mais uma taxa mínima de R$40 a R$50, que é para se vir a dar algum defeito, você ter pelo menos ganhado 30, 40, 50 reais
naquela devida manutenção. Exato. Lembrando que é muito importante nas aulas que a gente vai passar para vocês de troca de touch, display frontal, que a gente vai ensinar você como que testa as peças, para não vir a dar defeito futuramente. Evitar o máximo de dar defeito. Isso entra na parte de tempo que a gente mostrou no vídeo aí. Quanto tempo eu dou para mim poder fazer uma assistência, uma manutenção. Então é muito importante você pegar um tempo bom para você poder realizar o procedimento com calma, prestar muita atenção, testar antes de fechar o aparelho, porque se você passar algum tipo de cola, por exemplo, numa frontal, você já não tem mais garantia. Exatamente. Você vai ver que no seu fornecedor aí, no lugar que você está, não tem garantia, nenhum fornecedor dá garantia de peça, de tela, de frontal, principalmente quando você passa a cola. Algumas frontais que não usam cola, alguns fornecedores ainda dão garantia, porque você não tira o selo, você consegue trocar. Mas caso, dependendo da frontal que você precisa colar, perdeu a garantia. Então por isso, pegue a senha do cliente. Você vai, na ordem de serviço que a gente passou para vocês aí, tem aí a opção de colocar a senha. Pede a senha do cliente. Se o cliente não quiser dar a senha, você marca na ordem de serviço, pede para o cliente assinar que ele está sendo responsável por qualquer outro dano fora daquilo que vocês estão realizando. Por exemplo, a gente está trocando a frontal, você testa só a frontal, então e ele vai assumir os outros riscos. Por quê? Porque ele não quer passar a senha para você testar todo o aparelho, tipo microfone, fone, câmera, porque já aconteceu comigo e com a gente na loja lá, colou o aparelho, foi entregar para o cliente, estava com senha, o cliente não quis passar a senha, fomos entregar, a câmera traseira estava embaçada, a frontal, e aí o cliente, não, mas estava normal, e aí como é que fica? A gente abriu de novo, a gente viu que estava tudo arranhada a câmera, e realmente já estava arranhada, foi na queda, o cliente estava com a tela tudo estourada, não tinha como testar porque estava com senha. Então, a partir dessas experiências que a gente vai ter no dia a dia, por isso que a gente está passando isso para vocês não terem esse tipo de problema. Para evitar ao máximo de acontecer esses problemas com vocês. É de suma importância você ter a nossa ordem de serviço. Lá a gente tem um checklist de tudo que está funcionando ou não está funcionando no aparelho. Você ou sua atendente ou quem for pegar o aparelho já vai ter campo de senha, se está funcionando touch, display, sensor, câmera, como está da bateria, você tem riscos da carcaça, se está com tampa quebrada. Então tem tudo isso na nossa ordem de serviço que a gente está disponibilizando de graça para vocês. Então usem e abusem dessa ordem de serviço que vai salvar a pele de vocês em muitos casos. Esse curso da gente, olha, se eu tivesse um curso desse, então, na época que eu comecei eu apanhei muito para poder passar isso para vocês, viu? Porque olha, se eu tivesse essa oportunidade, cara. Por isso que a gente está passando para vocês anos de experiência. A gente não está passando para você um curso que você vai fazer e vai sair fazendo manutenção. A gente está passando para vocês experiências, como trabalhar da melhor forma, de melhor forma de atender o cliente. Então, por isso que o nosso curso, posso garantir que você vai tirar o melhor proveito do nosso curso e vai tirar muita experiência em pouco tempo. E muito importante, na verdade, é o primordial. Antes de qualquer coisa, você entrar em contato com o fornecedor mais próximo de você, de total confiança, que ele tenha todos os tipos de produto, os melhores produtos, você ir falar com ele, fazer uma parceria com ele, né? Ele vai passar uma tabela de valor de preço para vocês, você vai ter uma tabela na sua loja, não sei se você vai querer imprimir ou vai estar no seu computador. Quando o cliente entrar na loja para fazer qualquer tipo de manutenção, se você não souber, isso aí é muito fácil, é uma estratégia. Você vai olhar rapidamente ali na sua tabela o valor da peça. Exatamente. E como o Wagner falou, aí que entra a fórmula que a gente passou para vocês. Aí você vai dobrar o valor. Aí você vai ver o valor de uma peça, ele vai ter o valor da peça original, da paralela. Você vai ter que passar para o cliente se ele vai querer a paralela ou original, certo? Então aí você vai olhar na tabela o valor da peça e você vai dobrar. Você dobra o valor da peça e sendo assim você vai ter uma noção de quanto cobrar do cliente. Você vai dobrar o valor da peça, você olha rapidão ali, você vai ter a tabela e sendo assim você vai ter dificuldade nenhuma de passar um orçamento para o cliente. Por alto que a gente falou sobre a garantia da peça, essa questão já entra numa outra aula sobre garantia e bom senso. Mas essa aula acaba por aqui. Muito obrigado por ter assistido e não perca a próxima aula. Até a próxima. Valeu!